Para entrevistar o presidente da TAM e do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, nós convidamos Guilherme Barros, editor da coluna Mercado Aberto do jornal Folha de São Paulo, Elcio Estrela, diretor editorial da revista Aviação em Revista, Valtécio Alencar, editor-chefe da revista Aero Magazine, Ricardo Gandur, diretor de conteúdo do Grupo O Estado de São Paulo, Sidney Basile, diretor-secretário editorial e de Relações Institucionais do Grupo Abril, Dácio Oliveira, editor de negócios da revista Isto é Dinheiro, Amaury Segala, repórter especial da revista Época Negócios. Também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva, você sabe, é transmitido pela rede pública de televisão para o país inteiro. Para você participar, você pode fazer a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão pelo telefone. O número é o 0 operadora 11 3677 1310, o fax é outra alternativa, 3677 1311, ou ainda pela internet. Você acessa o site do programa e manda o seu e-mail. O endereço está aí na telinha, www.tvcultura.com.br/Roda Viva. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui e poder atender as respostas sobre essa crise do transporte aéreo. Eu vou começar pela pergunta que eu fiz ao ministro da Defesa, Valdir Pires, e que eu acho que não obtivemos aqui uma resposta definitiva. Espero que a gente consiga algum dia aclarar o telespectador. De quem é a responsabilidade por essa crise? Bom, essa crise, na verdade, tem um timeline, uma história que começa em 2000. A partir dessa época, o transporte aéreo começou a entrar num processo de crise. Em 2001, essa crise foi bastante aguda, lembrando os episódios de 11 de setembro. E em 2002, nós atingimos um estado onde as companhias aéreas entraram num processo de muita dificuldade, de muita debilidade financeira. Então, em 2003, quando o novo governo assumiu, um novo Plano Nacional de Aviação Civil se foi necessário, e lembrando que teve a tentativa de uma fusão entre nós, a TAM e a Varig. Nessa época se foi feito em outubro de 2003, uma reunião do Conselho Nacional da Aviação Civil, que disciplinou 18 resoluções que deveriam ser executadas para propiciar um desenvolvimento autossustentado, moderno e eficiente da aviação no Brasil. Então, eu diria onde foi o erro. As resoluções foram editadas, ou seja, o planejamento e o diagnóstico e o planejamento foi feito, se errou em não executar essas 18 determinações. O senhor deixou o sujeito dessa frase oculto. Quem errou? Eu acho que sempre é normal de um governo planejar e falhar na execução. Temos que entender o porquê não executou. Eu acho que os motivos que não se executou, que outros percalços apareceram pelo caminho. O principal, a crise da maior companhia aérea existente no Brasil, que era a Varig, tirou a atenção da não execução dessas resoluções, o que demandou muito tempo por parte do regulador, do poder concedente, em endereçar uma solução que passava por mudanças de legislação, passava até por aspectos de resolver encontro de contas do passado e coisas do tipo. As obras não deixaram de ser feitas, né? O governo ampliou aeroportos, fez bastante obras de fachada no aeroporto, aumentaram os fingers, Congonhas, enfim. E esse plano parece que foi deixado de lado. Eu diria que a Infraero, ela acabou tendo, a partir de 2003, a Infraero teve um programa de modernização dos aeroportos bastante denso, bastante robusto. Eu diria que ele não foi um plano simplesmente de cosmético, na parte de fingers, ele buscou investimento também em pista, ou seja, a parte de terra lá foi endereçada, a parte de conforto também voltada ao passageiro foi. Então, aquilo que coube a Infraero nos investimentos aeroportuários acabou acontecendo de uma maneira bastante significativa. O que não aconteceu é a execução daquilo que deveria ser o que não é visível. Então, aquilo que estariam os investimentos feitos no controle da aerovia, que acabou dando esse problema no controlador do espaço aéreo. E por que não foram feitos esses investimentos? Eles não foram feitos por 5 motivos. Nós temos nessas 18 resoluções 3 que se tivessem sido executadas, elas teriam endereçado e esse problema hoje não estaríamos vivendo. A primeira resolução, número 5, que ela estabelecia de uma forma muito clara, determinava, como o Conselho Nacional de Aviação Civil, ele é interministerial, determinava a todos os ministérios, incluindo o Ministério da Fazenda, o não contingenciamento de nenhum recurso proveniente do próprio setor, que são as taxas aeroportuárias de navegação e comunicação,
que a este ano de 2006 chega a um montante de 950 milhões de reais. Então, houve contingenciamento de recursos, como outros setores também aconteceu. A resolução de número 11, ela estabelecia um plano nacional aeroviário que sim haveria a integração de todos os agentes do sistema, desde Infraero, DSEA, o setor, né, inclusive estimulando a iniciativa privada nos investimentos necessários de infraestrutura. E a resolução 15, que é a mais específica para o momento atual, ela determinava ao DAC à época, né, hoje ANAC e DSEA, que capacitasse recursos humanos e colocasse o efetivo necessário para os controladores do espaço aéreo. Agora, presidente, uma coisa que o senhor, além da TAM, agora comanda o sindicato das empresas, né? A sua empresa tem planos já publicados de expansão para o ano que vem. Com base nesse diagnóstico, qual é a agenda que o senhor pretende implementar à frente do sindicato, no interesse Quer dizer, das companhias? primeiro é ficar claro que nós não estamos conversando com o poder concedente a partir da crise, né? Essa colocação da não aplicabilidade das 18 resoluções, a gente vem debatendo e dizendo ao governo sucessivamente, diria até de forma quase que catequética, mas pelos motivos que eu citei acabaram sendo adiadas. Hoje, como presidente do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, acho que a plataforma ela é muito clara, né? Ela é de ajuda, né? Nós temos que ter ações emergenciais de momento, né? O lado positivo é que o transporte aéreo hoje ele está saneado, né? Ele é eficiente, ele é lucrativo, ele tem um plano de frota, como você disse, muito claro das companhias aéreas, e o Brasil faz 3 anos que cresce a taxas chinesas em termos de transporte aéreo, né? Então eu diria que a plataforma principal é ações imediatas de curto prazo, mas um planejamento de maior e longo prazo que seja dentro de uma proposta de um transporte aéreo saudável, eficiente e autossustentável. Bom, voltando na questão da segurança, antes do acidente da Gol, as companhias aéreas sabiam que era precário o controle do tráfego aéreo no Brasil? Não, o controle do espaço aéreo no Brasil ele é seguro, né? Ele nunca foi precário. Os investimentos que foram feitos no Brasil, é bem bom recordar, até tem um investimento muito grande no passado, recente, que foi o investimento do CIVAM, que basicamente faz parte aí do controle de toda a região amazônica, né? Então hoje o Brasil possui 4 centros integrados de defesa aérea e controle de tráfego, chamados SINDACTAS, né? Então esses investimentos na área de equipamentos, na área de radares, eles aconteceram, né? Do ponto de vista de, como você citou, o acidente, né? Toda a parte de relatórios de possibilidades de perigos é algo normal que acontece na aviação por um procedimento. Então, todo avião ele tem uma zona que a gente chama assim, uma área, uma bolha de preservação em torno dele. Qualquer evento que aconteça, que interfira nessa aproximação, ele tem que ser relatado. Então, tudo isso é público por parte das companhias aéreas. O transporte aéreo brasileiro tem taxas que são bastante comparáveis com os melhores países. O Brasil está na categoria 1 no controle do espaço aéreo. O que houve por parte quando aconteceu o episódio do acidente no dia 29 de setembro, é que isso aconteceu exatamente no SINDACTA 1, que cobre 75% do espaço aéreo da América do Sul. Então, e o procedimento, quando isso acontece, é você retirar ou de voo a tripulação ou de controle o controlador para se iniciar um processo de investigação das causas raiz desse acidente. Então, houve uma retirada naquele momento de quase 20 controladores do maior centro de controle brasileiro e o que não tinha naquele momento era reserva, não havia um backup efetivo. Mas, presidente, eu queria saber uma coisa do senhor. É verdade que cresce a taxa chinesas, a demanda. Agora, a impressão que fica para o cidadão médio, e particularmente para o consumidor dos serviços de transporte aéreo, é de que a infraestrutura é africana, né? Para dizer o mínimo, para ser benevolente. E também os dados parecem mostrar que as pessoas estão simplesmente fugindo do avião, né? Quer dizer, estão fugindo. A pesquisa dos agentes de viagem indica que a tendência para este ano é nós termos 10 pontos percentuais a menos de pessoas que pretendem embarcar em aviões nas suas férias de fim de ano do que no ano passado. Tudo isso que nós revisamos aqui até agora pertence ao passado, já aconteceu de fato. Há algo a fazer para restaurar a confiança do consumidor numa área onde a questão da confiança é fundamental? Com certeza, né? Primeiro,
Ele tem que lembrar a importância do transporte aéreo no Brasil, né? O Brasil é um país de extensão continental, né? Os outros modais de transporte não atendem, ou seja, o transporte rodoviário também se encontra numa situação, diria, aproximadamente 20% transitável, né? Para um país de longas distâncias. O transporte ferroviário, ele não é feito para passageiros. E lembrando também que o transporte aéreo, ele tem não só a pessoa que vai em cima, como a carga que vai nos nossos porões. Essa carga é de alto valor agregado, são cargas eletroeletrônicas, todo farmacêutico, ou seja, a insulina que chega no Chapuri, no Acre, ela vai de avião, né? Então a importância, né, o efeito multiplicador do não funcionamento adequado de um transporte aéreo tem reflexos muito significativos na economia, principalmente no Brasil, onde 70% das pessoas estão viajando a negócios, né? Então a pergunta é, o que fazer, né? Eu acho que falar que é africano, né, o nosso transporte, ele talvez não é... melhor se fosse soviético, naqueles tempos em que os Tupolevs caíam. Eu acho que aí o ponto é que nunca houve uma discussão mais vamos dizer assim, de integração intermodal, né? Os aeroportos acabam ficando em lugares de dificuldade de acesso. Essa é uma discussão antiga que desde 85 se discute de fazer uma ligação por trem ou por metrô para o aeroporto de Cumbica, e nunca foi executado. Então o Brasil nunca endereçou um transporte intermodal eficiente. Agora, o transporte aéreo é o mais rápido e o mais fácil de a gente poder recuperar, né? Os investimentos básicos de radar estão feitos. Eu acho que ações imediatas, né? Recuperar, né, a capacidade de planejamento do setor olhando para frente, pressupondo esse crescimento que virá, né, pela importância que esse setor tem e pelo dinamismo que ele oferece, a facilidade, dado que o mais caro está investido, que é a frota nacional, uma das mais modernas do mundo, né, equipamentos de ponta. Eu acredito que a recuperação está muito ligada a pessoas, né? O mais fácil a recuperação de infraestrutura, não temos que construir estrada nem aerovia, né? Capacitar pessoas, que é um bom problema. Mas eu só queria fazer uma observação e chamar em seguida umas perguntas dos telespectadores, de usuários, na verdade, do sistema pelo Brasil afora, porque a comparação que tem sido feita, não sei se justa ou injustamente, é com o apagão que nós vivemos aqui. No caso do apagão, houve uma mobilização que envolveu indústrias, consumidores que tinham alguma coisa a fazer, nesse caso do avião não tem nada a fazer, salvo de repente ir por outro meio, e governo, de maneira muito intensa. Quer dizer, houve assim realmente, quer dizer, foi uma coisa de falta de planejamento, um estrago na economia, na vida das pessoas, mas a sociedade e o governo reagiram em conjunto. Eu não vejo esse tipo de situação acontecendo agora. O senhor acha que está acontecendo? Nós não temos como substituir por um avião por lâmpadas frias, né? Como aconteceu no plano que é a mobilização do consumidor. Ou um controlador de voo por um robô. Por um robô, não temos isso para fazer. Então o que houve realmente é um grande desconforto aeroportuário, né? E aliado a esse fato do controlador, porque o que aconteceu no fim foi eles trabalharem de uma maneira de um espaçamento maior entre decolagens, o que até tornou, do ponto de vista do espaço aéreo, muito mais seguro, o que levou, obviamente, a um desconforto enorme pelos horários de voo nos aeroportos. E aliado a esse fato, a gente tem que lembrar que é extremamente recente a crise da Varig, né? A perda de oferta da Varig, a indisponibilidade das áreas aeroportuárias que estão até hoje em discussão no judiciário, né? Que acabaram dando um gargalo físico nesses aeroportos. Então, acho que essa mobilização que você citou, por época do apagão elétrico, que até se usou como sinônimo para o apagão aéreo, ela está vindo a partir do momento em que surgiu essa questão. Ou seja, eu acho que a ficha caiu, né? Então, hoje existe um grupo permanentemente numa sala de crise do Comando Geral da Aeronáutica, onde está participando a autoridade aeroportuária, o setor, né? E, com certeza, a gente deve endereçar uma melhora agora no período da alta, vão estar mais preparados com contingências e planejado mais longo prazo, voltando às 18 resoluções básicas de outubro de 2013. Eu queria rodar o VT das questões dos usuários, que acho que funcionam como uma espécie de reforço ao que a gente já falou até agora. Vamos ver. Eu gostaria de saber de quem é a responsabilidade com os passageiros em relação aos atrasos. O que a TAM pode fazer quanto aos atrasos, né, para sanar esses atrasos ou mesmo minimizar? Qual que é o plano da TAM
em relação a um plano de contingência com a crise da aviação hoje no Brasil. Eu gostaria de saber se no período de Natal e fim de ano, se há uma expectativa de se manter esses atrasos ou se essa situação já vai estar regularizada nos principais aeroportos. Bom, você falou de quem é a responsabilidade, né? Quais são os planos de contingência e se como é que vai ser o Natal. Continuar. Tá certo. Primeiro, quanto à responsabilidade, óbvio que essa responsabilidade é clara, ela é do provedor do serviço, portanto, é do governo, certo? Hoje houve uma deficiência nunca esperada pelo setor que ocorresse na magnitude que ocorreu, essa magnitude explicada por um episódio extremamente nefasto, um acidente que aconteceu no dia 29 de setembro, que foi o estopim dessa crise do controlador. Então, primeiro eu acho que fica muito claro que nós, transportadores, né, os atrasos originados por motivos de força maior. Nós tentamos, obviamente, minimizar o desconforto, mas muitas vezes nem fisicamente era possível, porque nós não tínhamos a principal coisa, que é o que o consumidor quer, a informação. Essa informação não existia para o operador de qual era o horário que o voo decolaria e se ele decolaria. E o desconforto físico, em que você não tinha nem espaço num restaurante, né, ou num hotel próximo ao aeroporto, para viabilizar, minimizar o desconforto. Então, acho que esse é o que explica o primeiro motivo. O segundo, qual o plano de contingência? É óbvio que nenhuma companhia aérea tinha um plano de contingência para esse tipo de crise que se apresentou. Ela foi muito expressiva, não havia um plano montado para isso. É óbvio que se tivéssemos, seria duvidar do sistema de controle como um todo, de não existência de um trabalho de contingência pelo próprio controlador de espaço aéreo. Agora, obviamente, sentando todos juntos, tendo um discurso único, ou seja, falar para ter primeiro uma informação clara por parte da Infraero, da companhia aérea, do controlador do espaço aéreo sobre os voos, isso já está minimizando ao longo desses últimos dias esse tipo de informação. As companhias, evidentemente, sobre tudo isso aprenderam, né? No caso específico da TAM, nós partimos para um plano maior de contratação de pessoal de aeroporto, de maior facilidade no despacho e daquilo que seria o nosso check-in. E para o Natal está todo mundo se preparando, porque é um período de alta, então eu diria que a crise aguda, como foi no finados e no fim de semana, em seguida ao finado, não deverá se repetir no Natal e no Ano Novo, e nós estamos tendo essa informação por garantia do controlador. Está sendo colocado no Sindacta de Brasília um reforço de 32 controladores e algumas alternativas integradas de revisão da malha aérea nacional que minimize os impactos nos aeroportos. Daqui a instantes nós voltamos com o programa, que tem hoje na plateia Paulo Castelo, diretor de Alianças e Relações Institucionais da TAM, Daniel Frederico Thompson de Moura, consultor de turismo, e Ricardo Soares, artista gráfico. Vamos ver mais algumas observações de usuários do sistema pelo Brasil afora. A gente que voa muito, que está sempre viajando lá e cá, a gente queria ter segurança, né? Agora com essa onda dos controladores de voo, a gente não ter, né, segurança para poder voar. Então a pergunta é essa: o que pode ser feito e o que as companhias aéreas podem contribuir nesse sentido para a gente poder voar com segurança? Eu gostaria de saber, como usuário frequente da TAM, se os aviões realmente têm o nível de confiabilidade que a gente imagina que eles têm. Como é que a TAM está trabalhando nesse momento em que o país está numa crise muito grande nessa questão do tráfego aéreo? Como é que a TAM está atuando para proteger os interesses dos seus clientes de tal maneira que a gente consiga ter a tranquilidade dos nossos voos? Bom, falou agora de segurança, só queria completar um pouco o que os demais falaram, quanto ao quesito de pontualidade, né? Lembrando que na aviação nunca existe 100% de pontualidade, né? Os melhores indicadores mundiais é de 96% de pontualidade, que significa que 4% dos voos, independentemente de crise de controladores, eles atrasam. O Brasil tem mais ou menos 1.000 voos por dia, né, de voos comerciais, portanto 40 voos atrasam normalmente em situações normais. Nesse caso específico agora que se surgiu esses índices de 60% de voos atrasados em um dia. No quesito de segurança, o transporte aéreo brasileiro ele é extremamente seguro, né? As aeronaves são de ponta, são todas aeronaves modernas, né? O Brasil hoje, com a aviação comercial, ela tem todos os seus equipamentos com 3 níveis de redundância, são tecnologias avançadas, com controle
falando um pouco de termo técnico, né, um chamado sistema TCAS, que é um sistema que evita a colisão no espaço aéreo. Né? Os indicadores brasileiros de acidente é muito baixo, ele tem comparativos mundial, ele é de um nível bastante aceitável comparado a países desenvolvidos, o que faz que o Brasil esteja na categoria 1 de nível de segurança. Então, acho que transmitir a segurança para o passageiro é que existe um sistema de proteção de voo, tanto por parte das companhias aéreas, né? No caso específico da TAM, nós temos um sistema de safety, são 20 pessoas que reportam diretamente à presidência, que tem um sistema preventivo para situações que saiam de controle. E lembrando que os nossos pilotos, né, eles não são kamikazes, né? Então, a grande garantia que a gente tem também é por parte do nosso pessoal de operações, que traz para nós que os voos estão acontecendo dentro das realidades necessárias e das contingências pré-estabelecidas. Nós, como o TAM também, procuramos adicionar no nosso sistema de segurança, né, a informação precisa, o estímulo ao tripulante, que ele relate, né, de forma bastante coesa tudo aquilo que vem acontecendo para o nosso departamento de safety. Estrela. Presidente, duas perguntas. Uma ao presidente do SNEA e outra ao presidente da TAM. O presidente da SNEA é que a decisão da Justiça ao congelar bens intangíveis, no caso da Varig, está causando parte dessa má imagem da aviação comercial. Se está sendo feita alguma coisa, se foi feito ou está sendo feita alguma coisa para isso. E a segunda pergunta é que parte do problema, eu suponho que seja do low cost low fare, que está gerando uma má qualidade de serviços aeroviários no Brasil, de um modo geral. O serviço caiu bastante. A sua posição, que defende uma regulamentação de mercado, visa esse interesse do passageiro? Sim, na primeira pergunta, como presidente do SNEA, quanto aos ativos, né, o processo, né, de recuperação judicial da Varig, ele é inusitado, ele partiu de uma nova lei, da Lei de Recuperação Judicial, onde o legislador, né, acho que no uso legítimo dele, né, o juízo federal, o juízo empresarial do Rio de Janeiro, acabou colocando um acervo de intangíveis, né, que seja concessão, direitos de voo, horários de voo e designações internacionais, bem como áreas aeroportuárias, como os bens que foram arrematados em leilão. Então isso criou, evidentemente, uma inovação, quer dizer, ele passou a ser o poder regulador nesse momento, o que levou a uma discussão judicial que, enquanto aquela arrematação não se concluir por um processo de concessão da nova Varig, todas essas áreas ou todos esses direitos estão congelados e leva, evidentemente, a um gargalo que foi o episódio mais expressivo no mês de julho, né? A percepção de imagem do setor no mês de julho também foi de muita confusão aeroportuária por este motivo. Como SNEA, o que a gente vem agindo em discussões junto à Justiça do Rio e junto à ANAC, o Poder Concedente, que a gente chega a um bom termo e acreditamos que a sensibilidade do Judiciário vai acontecer antes da alta em poder desengargalar as áreas de aeroporto, pelo menos. Do ponto de vista de como presidente da TAM, você abordou o caso do low fare, low cost, né? Na verdade, a aviação, ela procurou... Só para explicar... Para explicar o low fare, low cost, é a política de tentar buscar tarifas mais baratas, baseada num custo operacional mais barato. Então, a aviação, ela vem se popularizando. Era um transporte aéreo muito de glamour, eu diria que ele é um transporte aéreo muito bem expressado num filme, né, que a gente pode assistir, que é O Aviador, com Howard Hughes, que mostrava toda aquela época do glamour do transporte aéreo, portanto, um transporte elitista. Um transporte feito para ricos. Que acabou, obviamente. Que isso, com a popularização, você tem que buscar eficiência nisso para gerar preços competitivos. Esse é o motivo pelo qual a gente cresce a taxa chinesa, porque os preços ficaram mais acessíveis. Quem voava de avião voa mais vezes, mas, quem não voava Brasil, passou a voar. Né? Até que ponto a entrada da Gol no mercado mudou a estratégia de negócio da TAM? Obviamente que sempre um concorrente, ele leva a uma dinâmica, né? Até a teoria dos jogos aí se aplica em a gente poder reagir a alguma ação feita por um concorrente, né? Mas terminando o conceito do low cost, né? A aviação como um todo, no mundo como um todo, ela buscou uma popularização, né? E o extremo, né, do filme Aviador é assistir o Terminal de Tom Hanks, quando você vê as condições de aeroporto, que não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também, elas são bastante desconfortáveis com o acúmulo de tráfego aéreo que acabou surgindo no mundo como um todo.
Então o transporte se popularizou, ele se popularizou por alguns quesitos, que foram eliminações de classes, o mercado doméstico não trabalha mais com classe executiva, trabalha monoclasse, a aviação internacional vem diminuindo o número de assentos para a classe primeira classe, isso em função de que as pessoas também querem pagar menos pelo transporte aéreo. A entrada de um concorrente com uma nova proposta, é evidente que isso trouxe não só no Brasil, mas no mundo, todo um repensar por parte de todas as empresas aéreas na busca de produtividade. E a principal produtividade que se tem são em 3 ações. A primeira é o uso intensivo da principal máquina ou do bem de capital, que é o avião. Então toda empresa hoje busca trabalhar com uma máquina, um bem de capital em vários turnos. Então é a maior utilização horária por dia de um avião, é o maior diluidor de custo possível. Segunda forma de redução de custo é a desintermediação do canal de venda. Então se buscou o canal de venda direta, a plataforma baixa, utilizando não mais os sistemas mainframes ultrapassados, as centrais de distribuições do passado, e sim trabalhando de uma forma na web, né? E terceiro, os processos administrativos, a busca e eficiência da menor complexidade empresarial, da busca de trabalhar de uma maneira mais digitalizada no seu processo de decisão, lembrando que nós somos uma atividade que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quantas empresas cabem no mercado brasileiro nessas condições de competitividade? Pelo visto, as duas estão dando conta do recado, travar e voltar vai ser um problema. Como é que o senhor vê como alguém do setor? Bom, este setor, ele comparado em qualquer país, qualquer parte do mundo, né, nós temos uma dinâmica de fornecimento que é bastante oligopolizada, né? Então, primeiro, a nossa cadeia de suprimento, de fornecimento, nós temos basicamente hoje no mundo 2 grandes provedores de avião e um grande provedor nacional, que é a Embraer. Então, você tem muito pouco poder de negociação com o seu fornecedor. Segundo, a nível de aviônico, você acaba caindo em 2 mãos aí quantos fornecedores são. Provedor de aeroporto no Brasil é um provedor de aeroporto, fazendo a referência que a 3ª taxa aeroportuária mais cara do mundo, né? Você tem também provedores de tecnologia bastante concentrados. Então isso leva, né, à necessidade de você ter escala para poder ter poder e capacidade de negociação. Então isso leva, né, em buscas, né, por ser intensivo em capital, em tecnologia, em mão de obra, né, treinamento especificamente, e energia, a ter que trabalhar com uma escala alta. Então, se for olhar nos Estados Unidos, na Europa, há um nível de poucos operadores. Então, o Canadá é um exemplo, ele opera hoje basicamente com 2 grandes operadores, a Air Canada e o WestJet. Se for para a Austrália, muito parecido com o Brasil, a distribuição de tráfego aéreo. Depender de TAM e Gol, vale que não volta, portanto. Não, né? Você tem aí um trabalho, Qantas e Virgin. E o próprio mercado americano, quando você olha por setor ou por hubs, você tem sempre 2 ou no máximo 3 operadores fortes. Eu diria que o Brasil, como troncal, né, ele cabe 2 a 3 operadoras, mas tem uma grande oportunidade que é o transporte aéreo regional. O Brasil tem mais de 6 mil municípios e hoje nós estamos falando 50 municípios troncais, ou seja, há necessidade também de incentivar a aviação regional. Eu queria voltar um pouquinho na crise do controle do tráfego aéreo. Você disse que era uma questão de contratação de pessoas, tal, mas os equipamentos também não estão defasados? Tem radares no Sindacta 1 que tem 40 anos de idade. Quer dizer, é preciso fazer um investimento em infraestrutura também? Tecnologia sempre é preciso fazer investimento. Lembrando que a era digital, né, traz um nível de atualização tecnológica que ela se você vê na sua residência, você vê com o brinquedo dos seus filhos, de que você depende de estar investindo constantemente. Então, acho que houve, né, em função das retenções de recursos, houve deficiência de investimento. Sempre cabe lembrar também que mesmo não tendo um sistema de radar, existe um sistema de comunicação, por isso que é sempre falado em navegação e comunicação. Então, existindo alguma área que não há uma cobertura por parte de radar, sempre tem um recurso ou um terceiro recurso para fazer o trabalho de comunicação. O Brasil está preparado para via satélite? O Brasil tem que se preparar até 2010, nós temos que entrar no CNS-ATM, que é um sistema que será via satélite, e lembrando até que quando nós viajamos sobre o oceano, nós não temos a supervisão de radar, nós só temos o trabalho de comunicação que é feito por sistema de satélite. Essa crise recente do controle, ela revelou alguns problemas com a categoria dos controladores de voo, né? Assim, eles têm, parece que o número de controladores
é subdimensionado para o país, eles ganham pouco, né, reclamam que ganham pouco, tem uma carga de trabalho muito grande e eles dizem que uma das questões principais é o fato de eles estarem vinculados a um regime militar. Então, hoje a gente ouve aí as associações de classe, representantes deles, pedindo uma desmilitarização do controle de tráfego aéreo. Você acha que isso é uma solução e como que a gente poderia fazer isso, já que o Brasil tem um sistema de controle integrado, né? Bom, primeiro vou falar do número do efetivo, né? Depois a gente fala de capacitação, remuneração e qual a modalidade da categoria que deveria ser dada, né? Primeiro, o número de efetivo, o Brasil tem 4 SINDACTAs, com basicamente são 40 setores de cobertura de supervisão do espaço aéreo, cada console você tem que ter 2 controladores, um supervisor, então você já começa a inferir dados turnos, né? Eles trabalham no Brasil 6 por 42 de folga, então isso dá um total ideal ao redor de 3.300, 3.500 controladores, portanto nós estamos com um gap aí na faixa de 300 controladores, que é o que aconteceu quando se teve uma retirada muito rápida de um SINDACTA 1. Então o que está sendo feito hoje é primeiro houve uma medida provisória que permitiu a recontratação de 600 controladores que já tinham saído, que tinham se aposentado, que estão voltando. Houve um remanejamento que chama-se de comissionamento, saída de outros SINDACTAs para o SINDACTA 1, que é o principal, né? Lembrando que não é só o Brasil que transita por Brasília, é todo o tráfego da América do Sul. E houve também, que você deve estar ouvindo falar dos tubulões, né? Que é aquele que você tirar setores da administração do controle central e deixar para os próprios controles de aproximação, como é a ponte aérea. A ponte aérea Rio-São Paulo, ela trabalha entre as próprias torres de aproximação, ela não vai ao SINDACTA. Então isso é uma maneira de contornar o problema. Quanto à remuneração, realmente hoje você tem 3 categorias, né? Você tem desde efetivo militar de controlador, você tem efetivo civil, trabalhador do setor público, você tem civil, trabalhador da infraero. Então, deveria ter uma equalização na política de cargos e salários, quer dizer, então, o que eles reivindicam é legítimo, tá certo? A remuneração é baixa, né? Se você for comparar com um controlador nos Estados Unidos, ele ganha hoje na faixa de $10 mil, tá certo? O Brasil controla 10 vezes menos praticamente. 10 vezes menos praticamente. Lá eles controlam, você lembrando que eles controlam 15 vezes mais também a nível de volume de tráfego, né? Então acho que é necessário uma maior capacitação, é necessário uma melhor remuneração e o que é importante, dinheiro tem, o setor é autossuficiente, ele recolheu 950 milhões esse ano em termos de tarifa. É questão de vontade, até lembro que quando nós quisemos colocar um cosmonauta no ar, se editou uma medida provisória e se colocou recursos do Tesouro na ordem de $10 milhões para fazer isso. Então, aqui tem recurso, é uma questão de decisão. Quanto ao conceito de desmilitarizar ou não, há prós e contras. Então, acho que essa decisão não deveria ser tomada no momento de crise. Ela deveria ser tomada de uma maneira pensada, porque o Brasil optou por uma integração da defesa do espaço aéreo com o controle aéreo. E é difícil você compartilhar os 2 sistemas. Por outro lado, se isso for feito, tem maneiras de fazer. O mercado americano fez isso, desmilitarizou, mas deve ser feito com planejamento adequado e não resolvido no momento de crise. Bolonha, a sua companhia chegou a colocar pianos de cauda nas salas de embarque, num tempo em que se teve uma inserção muito forte no mercado. Se diferenciou no serviço de bordo, etc. De uns anos para cá, a gente vê o modelo baixo custo que você descreveu aparecer aí como aparente vencedor aí no modelo competitivo. Pergunto a você, esse modelo é o modelo daqui para frente? É o modelo que vai suprir a lacuna, pelo menos por um instante aí deixada pela Varig no mercado? Vai voltar a aparecer um nível de serviço dito chamado de premium? Qual é o futuro do modelo de serviço da aviação? Primeiro vamos definir o conceito de serviço, né? O serviço ele se altera, ele é dinâmico de acordo com o comportamento do passageiro ao longo do tempo. Então antes, obviamente, você tinha uma época em que a precificação, né, da passagem, ela levava em conta uma série de serviços que hoje o consumidor ele atribui outros pesos do que ele atribuía no passado. Então hoje o principal objetivo que um passageiro quer, que é até o motivo da discussão, ele quer pontualidade e regularidade, certo? Então não adianta você colocar o piano e não ser regular e pontual, certo? E hoje em dia até nem o piano a gente pode colocar mais, porque as áreas da infraero é ela que tem o poder discricionário de fazer. Se a gente quisesse ter um piano, não poderia ter mais. Então, eu acho que os atributos são, primeiro,
Pontualidade e regularidade. Segundo, aviões modernos. A necessidade de ter aviões modernos é algo que o passageiro quer. Ele quer também ter atendimento rápido e facilitado do aeroporto. Ele gosta de uma fidelização. E o último quesito que ele acaba buscando, obviamente que esses são os fundamentais que eu citei, é também ter uma diferenciação no serviço de bordo. Quando você vai para um segmento de mercado, como é o longo curso, onde o voo é de etapa longa, né, 10, 12 horas, você não poderia servir barras de cereais, né, porque seria complicado esse número de horas voada. E é um mercado extremamente segmentado. Então, você nota que os serviços mantêm um padrão bastante diferenciado, principalmente quando você vai na primeira classe, ou na classe executiva, ou na classe econômica. No mercado doméstico, e somente no Brasil, onde a etapa média é de 1h30, essa diferenciação acaba caindo aonde? Basicamente, no atendimento, na pontualidade e regularidade, no atendimento oferecido por parte, principalmente no aeroporto, e no relativo conforto a bordo. A TAM é uma empresa que investe nesses 3 quesitos como diferenciação, que também cobra um pouco a mais por isso, mas o comportamento hoje do consumidor é não pagar muito mais por isso. Nós imaginamos que ele não paga mais do que 9,99% acima da tarifa mais baixa para ter esses diferenciais de produto, que é a estratégia da TAM. Mais conveniências a preços competitivos, para tal tem que ter custos operacionais baixos. Eu tenho que chamar um intervalo, mas eu queria fazer uma pergunta aqui do empresário Adilson Soares, aqui de São Paulo, que ele diz o seguinte: já que uma das mais significativas receitas do negócio aeroviário é justamente essa tarifa, que no Brasil é caríssima, o que é que explica o fato, segundo ele, eu ignoro se isso aconteceu, da TAM ter deixado de pagar isso por uma decisão judicial durante longo tempo? Não, o que existiu, né, nós temos vários ativos intangíveis, né, em discussão com o governo, né, que foram a famosa defasagem tarifária do Plano Cruzado. Esse é um ativo discutido tanto pela Varg, como pela VASP, como pela Transbrasil, já parada, quanto pela TAM, que chega ao redor de 6,5 bilhões que o setor discute contra o governo. Né. Do ponto de vista, outra discussão que se tem com relação ao ICMS, né, e por parte de discussão entre o setor, fora esses planos econômicos de um congelamento tarifário ou de um ICMS recolhido indevidamente, cobrado indevidamente, há uma discussão também do adicional tarifário. Esse daí não está sendo recolhido, existe uma discussão de mérito, então não procede que não está sendo recolhido. Todas as tarifas... Não houve um período em que deixou de ser recolhido? Não, houve um período no ano de 2002, quando a crise foi aguda, né, começo de 2002, em que a Infraero lançou um programa de securitização, né, que era uma forma de parcelar as tarifas atrasadas de aeroportos, estendido àqueles que estavam inadimplentes, que não era o caso da TAM. Isso foi estendido na época à VASP, a Transbrasil e a Varg. E depois foi feito um programa que era para dar, vamos dizer assim, isonomia de tratamento aos operadores, porque aquele que era inadimplente tinha um prazo de pagamento, o adimplente não tinha, que era o nosso caso, e da Gol, e surgiu também um programa para todas as companhias que foram hoje não existe mais, esse programa foi quitado e todo mundo paga o corrente em dia, inclusive a nova Varg. No Roda Viva, que esta noite tem na plateia Felipe Gomes, presidente da APED, Associação Paulista dos Estagiários de Direito, Paul Liu, presidente da Câmara Brasil-China de Desenvolvimento e Intercâmbio Econômico e Comércio Exterior, Ednilson Roberto Marques, analista setorial do site Aviação Brasil, e Alice Ferraz, empresária. Presidente, tem notícia por aí de empresas aéreas e companhias fabricantes de avião discutindo voar em pé para voos curtos. Isso é ficção científica de má qualidade ou é o futuro da aviação? Não, achei um pouco de especulação, né? Não existe nenhum Porque projeto. está faltando pouco, né? Em muitos aviões é quase isso. O que se mudou, né, a concepção, né, na evolução da tecnologia de cadeiras e de assentos, você acabou indo para um adensamento maior dentro dos aviões. Então, se chegou ao limite, no caso de um Airbus 320, o limite que você chega é 180 assentos por avião. Você chega num Boeing 737-800 a 187 assentos, né? Isso leva a uma concepção de cadeira que acaba dando essa sensação
que você falou, né? Não, mas eu li essa notícia. Que estavam avaliando. Tom de seriedade, não era. Era um estudo feito, né? Que seria pela Boeing. Quase quando pela Airbus, inclusive, seria como uma montanha-russa, né? Que você vai em pé preso fazendo aquilo que você vai na Disney. Mas não existe nada no curto prazo para esse fim, né? Obviamente que se busca, né? Determinadas evoluções de tecnologia a ter um uso mais efetivo no transporte. Então isso não só no transporte aéreo, mas também de trem, do trem-bala, de velocidade de trem, tudo isso acaba sendo discutido. Agora, só para ficar nessa área, porque eu sei que os colegas aqui da área econômica vão caminhar em outra direção, eu recentemente fiz um voo internacional de 12 horas e havia, para atender 100 passageiros, 2 funcionárias. Né? Porque o voo tinha 300 passageiros, alguma coisa assim, e se não eram 100, eram 80. Então, a qualidade do serviço que é oferecido para a classe econômica, em voos internacionais, inclusive, isso não é da companhia que está em crise, entendeu? Não tem nada a ver com a crise da Varig, é muito ruim. Né? O senhor não acha que... Não é verdade, porque existe uma regulamentação, talvez estava desregulamentado. Você não é verdade na lei. Você tem que ter o número de comissárias exatamente pelo número de portas que tem um avião, exatamente pelo quesito, lembrando que a comissária e o comissário têm primeiro a dever dela um aspecto de segurança. Né? Então não pode ter menos tripulação do que o necessário para o número de portas, o que dá, na média, né, um atendente por cada 50 pessoas. Então é algum problema específico de um voo que, em geral, o dimensionamento do serviço de bordo, principalmente numa etapa longa, né, de 12 horas, é para dar o atendimento, fazer todo o curso de serviço com um número determinado por convenção coletiva, inclusive, entre o sindicato dos empregadores, ao o Sindicato Nacional dos Aeronautas, né, que fiscaliza e obriga que haja não só, né, essa parte de adequação do efetivo, como às vezes tripulação de revezamento num voo longo, você tem que levar 2 comandantes, 2 copilotos, inclusive estabelecendo também o conceito de descanso nesses voos com área reservada. Você deve ter visto alguns bancos, às vezes, de avião que são reservados à tripulação para descanso, sendo uma equipe de revezamento ou composta. Voltando à questão da segurança, existem de fato os buracos negros no espaço aéreo brasileiro, aqueles pontos cegos que não são detectados nem pelo controle em terra, nem pelos aviões? Não existe nenhum local onde você não tenha um procedimento específico de voo. Né? Então, mesmo que você não tenha uma área de não cobertura de radar, lembrando que, sei lá, 5, 6 anos atrás, você não tinha cobertura de radar na Amazônia e a gente voava. Né? Voava baseado num sistema de comunicação. Né? Então, hoje, o que está sendo colocado, e até pelo próprio setor, né, pelo próprio controlador, pelo próprio Comando Geral da Aeronáutica, é que existem algumas deficiências em algumas zonas onde é feito o trabalho da contingência, que você usa o seu sistema de comunicação ao invés de usar um sistema puro de navegação. Então, procedimentos para voar existem e todos esses pontos são observados, são levados para o relatório de reporte, tanto por parte do controlador, que basicamente quem faz esse reporte, 40% por estatística, vem do controle do espaço aéreo, 1/3 vem por parte dos nossos pilotos do setor, e esses são todos reportados e serão corrigidos, vêm sendo corrigidos na medida em que eles são identificados. Né? Tulain, meu caro, você, que eu me recorde, você trabalhou em 5 bancos já, né? No Chase, no Crédit Lyonnais, no Lloyds, no SRL, no Banco Itamaraty, não é isso? Perdi algum? Não, né? Não, foi isso. E é uma coisa curiosa, né? Você em banco, você trabalha com segurança, liquidez, não sei o quê. É uma cultura realmente de uma relação custo-benefício muito bem medida e tudo. Aí vai você trabalhar num setor, eu estava aqui notando, né? Em que as empresas quebram, em que depende de regulação e dos humores do governo em altíssimas doses, em que a demanda é instável, em que o preço do petróleo está numa montanha-russa, em que, bom, os controladores e a insegurança dos consumidores, como é que fica o bancário nisso, hein? Não, eu diria como é que é esse choque de por culturas? isso que é fascinante, né? O setor financeiro, né? Primeiro,
a minha carreira acabou, você citou aí, você lembrou bem, a gente já se conhece daquela época, né? Em que foi um setor que passou por um processo muito intenso de consolidação, né? Então, eu diria, minhas mudanças de emprego foram frutas desse processo de consolidação do compra-compra bancário, né? O setor bancário, ele trabalha, como você falou, segurança, rentabilidade e liquidez. São três coisas que às vezes não andam junto, né? Às vezes que no Brasil essas coisas acabam andando juntas. Somente na aplicação do título público você tem segurança, uma boa rentabilidade e extrema liquidez, né? Então, acho que também é um setor de risco, né? O setor financeiro trabalha com risco de crédito, com risco de alavancagem, risco de transformação de moeda, né? Então, o nosso setor é muito parecido. A gente trabalha com risco de alavancagem de recursos, risco de crédito, transformação de moeda, com um quesito adicional que é a energia, que é uma commodity. Eu acho que isso, para o bancário, é até mais fácil de entender. Você tem capacidade de fazer cobertura de exposição de risco cambial ou de risco de commodity como o petróleo, né? A grande dificuldade desse setor, da gente trabalhar, é trabalhar com você ter a sua filial, né, voando, né? Ela não está parada num lugar sempre na hora em que deveria estar, né? Então, quando está voando, está bom. O aspecto logístico é que ele é mais complicado, o que leva também ao uso intensivo de tecnologia no gerenciamento desses processos, né? Então, acho que o bancário ele se sai bem nesse setor e a adrenalina ela é interessante no setor. Bolonha, vocês, as companhias estão perdendo, me parece, 4 milhões por dia com essa crise, né? Eu queria saber se vocês já decidiram, vocês vão buscar algum tipo de ressarcimento, né, contra o governo, já que você disse que foi o responsável por essa crise, né? Vão buscar ou judicialmente algum tipo de acordo. E se estão prevendo também ações do outro lado, ou seja, daqueles que foram prejudicados, do usuário que foram prejudicados com essa crise em razão dessa operação, essa greve branca, enfim, do que se pode chamar aí todos esses atrasos, todo esse caos que aconteceu nos aeroportos. Eu vou pegar uma carona aqui. Vocês pleitearam a redução de uma carga tributária para querosene de aviação, isso continua como compensação financeira? Primeiro, o consumidor, né, a maior preocupação que o setor tem, eu acho que o maior dano que pode acontecer é quanto o dano de imagem, né, que a gente está vivendo, você tem uma queda, como o Sidney citou, né, de demanda já por parte do tráfego lazer, ou seja, as pessoas acabam adiando pelo desconforto, às vezes nem pelo aspecto de segurança, mas o desconforto de imaginar ter um desconforto no aeroporto, né? Então, o dano de imagem ele é imponderável, né? O consumidor, eu acho que nós somos absolutamente solidários com eles têm total razão em reclamar, eu acho que eles devem reclamar, a gente deve satisfação, o sistema como um todo deve satisfação e nós, operadores, somos parte integrante dele. Então, esse consumidor, ele vai buscar os seus direitos, eu acredito que isso já está acontecendo através do PROCON, né? Nós entendemos, obviamente, que nós não fizemos esse desserviço, né? Porque nós somos, já falei isso até na audiência pública no Senado, que o setor das linhas aéreas não são sádicas, né? Muito menos masoquista com nós mesmos, com o nosso efetivo que vivenciou esse drama de aeroporto. Então, eles vão buscar o direito e nós vamos chamar a responsabilidade daquele que foi o motivo de força maior, né? Que foi por parte do controlador do espaço aéreo que não permitiu que nós executássemos o serviço conforme o combinado, conforme o vendido. Então, nós fizemos um cálculo, esse cálculo entre horas voadas, você ficar fazendo orbitagem de avião por tempo de solo, hora extra de pessoal de aeroporto, custo de hospedagem, alimentação, translado de todo o consumidor, chegou a um cálculo estimado no setor que isso foi uma perda de 4 milhões de reais por dia afetado naquele período crítico, né? Nós fizemos, através do sindicato, um ofício ao órgão regulador, que é a Agência Nacional da Aviação Civil, e pedindo o ressarcimento desse, e demos como uma ideia, né, um possível período aí de relief, ou dar algum tipo de desconto, em vez de querer mover uma ação contra a União de ressarcimento, mas tem um ressarcimento através de algum pagamento. Estamos aguardando um posicionamento por parte da ANAC, que está fazendo articulação junto ao governo. A partir da resposta da agência, o sindicato vai transmitir isso aos seus associados e cada um tomará uma decisão, se tiver tudo bem, se tiver feito o ressarcimento, ótimo, se não, se vai entrar em curso, porque é legítima essa discussão, cabe recurso
contra a União, e cada um tomará a sua decisão soberana como empresa individual. Um pouquinho sobre estratégia de crescimento daqui para adiante. Você falou agora há pouco que um concorrente com um modelo de tarifa agressiva frequentemente força outra empresa como a sua a se adaptar. Vocês estão aí agora chegando novas aeronaves com mais assentos, espaço entre poltronas menor. A TAM vai caminhar para esse modelo de tarifas mais baixas? Não, a TAM já caminhou para um modelo de tarifas competitivas, né? A gente trabalha com gerenciamento de receita, né, ao longo, né? Lembrando que o avião, a indústria aérea não estoca a mercadoria, né? Nós somos uma empresa que o voo saiu, as cadeiras foram juntas, então tem uma alta perecibilidade no nosso estoque de produto. Então você acaba criando um sistema de gerenciamento de tarifas que tenta otimizar o aproveitamento do voo. Ou seja, tem horário de pico, tem horário que é fora de pico, tem tarifa de fim de semana, e veio esse conceito todo de tarifa planejada que acabou estimulando o tráfego aéreo de uma maneira geral. Então a TAM, ela é uma empresa hoje que ela procura atender os diversos segmentos de consumo do setor. Você tem desde alguém que pode viajar num voo noturno, num corujão, que é uma tarifa extremamente barata. Por quê? Porque o avião iria ficar parado e a gente só vai voar ele para o custo variável, até aquele que quer voar de última hora no pico, acabando uma tarifa mais alta. Então, na média tarifária, até hoje, tirou a diferença, né, de tarifa média que ela tinha em relação ao concorrente de menor preço, do que era 25%, 30% de diferença, hoje a gente tem aproximadamente 10% de diferença nesse preço, que é o que alguém está disposto a pagar a mais para poder ter um serviço de uma malha aérea de melhor distribuição, ter voos mais diretos, menos conexão, ter um relativo conforto a bordo, ou seja, a gente também aumentou o número de cadeiras, mas mantendo um diferencial. A gente investiu muito no programa de fidelização, lembrando que até tem um desconto indireto, para cada 10 voos você acaba ganhando um trecho adicional, e também a parte de entretenimento de bordo e uma parte de um serviço de bordo diferenciado que a gente não caminhou para o sistema de trabalhar totalmente com nenhum tipo de serviço ou trabalhar com a famosa barra de cereal. Bolonha, aproveitando que estão falando de crescimento, as previsões dos fabricantes da Boeing e Airbus para os próximos 10 anos, por exemplo, dizem que a América Latina deve apresentar um crescimento até superior do que a média mundial e que dentro da América Latina, lógico, o Brasil vai ser o país que deve mais crescer nesse período. Como é que você vê isso e relaciona com a infraestrutura aeroportuária que a gente tem no país? Nós temos uma infraestrutura preparada para aguentar esse crescimento, já que a gente vem crescendo nos últimos 3 anos, como você disse, aí a taxas chinesas, né? É verdade que todos os fabricantes olham alguns mercados potenciais de crescimento. Quais são esses mercados? É sempre quem tem alta extensão geográfica e alto nível populacional e baixa penetração de pessoas que voam, né? Então, basicamente, quando você olha o famoso BRIC, né, que é o Brasil, Rússia, Índia e China, é os típicos países onde você tem essa combinação. Extensão geográfica, alto nível populacional e baixo penetração do transporte aéreo, né? A Rússia, nem tanto, é colocada porque ela tem uma excelente infraestrutura ferroviária, né? A Índia tem uma infraestrutura ferroviária, mas bastante depreciada hoje. Então, os 3 mercados de maior olhar hoje sobre os fabricantes é a China, evidentemente, que lá ainda está no transporte cicloviário, né? Então está caminhando não só para o avião, mas para outros modais. Você tem a Índia como grandes investimentos e na América do Sul, pelas características geográficas do Brasil, sem dúvida o Brasil. O Brasil tem 190 milhões de habitantes, esse ano a gente vai para aproximadamente 42 milhões de passageiros transportados ano, o que leva, né, uma frequência de 3 a 4 vezes por pessoa. Nós estamos falando entre 14 e 15 milhões de brasileiros que têm acesso ao transporte aéreo. Então, querendo ser pessimista, fala, pô, só tem 15 milhões. Sendo otimista, poxa, dá para ter 190 milhões, principalmente pela facilidade. Aí, obviamente, que tem que endereçar esses gargalos, né? Por isso que é importante, como o Guilherme falou, não é olhar para trás, é olhar para frente, né? O que nós vamos fazer? Eu acho que nesse momento, com tudo o que aconteceu, eu acho que eu estou muito confiante que a autoridade caiu a ficha, né? E o que a gente tem que fazer não é tão complicado como construir estradas ou portos ou fazer ferrovias. É uma questão de adequar um serviço de controladores, uma remuneração
condizente com a responsabilidade que eles têm, e ao mesmo tempo no trabalho de aeroporto é muito mais uma adequação do intermodal do que só olhar especificamente aeroporto. Tem um dado importante que é o Terminal São Paulo. A gente tem a maior concentração de tráfego aéreo, e está crítico, aqui, né? E não é uma discussão se tirar tráfego de Congonhas e para Guarulhos, é discutir o terminal como um todo. Tem que ter a terceira pista de Guarulhos, tem que se pensar numa integração com Viracopos. E aí entra novamente a discussão de como chegar a esses aeroportos de uma maneira eficiente e rápida. Presidente Bolonha, falando em gargalo, o senhor acredita na tendência de manutenção do sistema de hub, que prejudica seriamente o passageiro? Depende da característica da malha, né, de cada país, né? Você sabe que os Estados Unidos, como ele tem... Só vamos, mais uma vez, eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo, vamos explicar o que é o sistema de hub para quem não é do ramo. O hub é um lugar de concentração de tráfego aéreo, né, de concentração e distribuição de voos. Quer dizer, voos é um super aeroporto que transfere, que faz as conexões de voo, né, o chamado hub and spoke, né, que você acaba fazendo a distribuição a partir desta concentração feita no hub. Então, primeira característica de malha, né, os Estados Unidos, por ter, né, um país de extensão também continental, mais ou menos 260 milhões de habitantes, e lá, em vez de... Nossa, aqui eu falei 190 milhões para 42, já está com 280 no último censo, com quase 700 milhões de passageiros transportados no ano, ou seja, você tem quase que 2,5 populações voando, ou seja, eles voam muito frequentemente. Então, isso cria densidade de tráfego intensa, lembrando que os investimentos lá são distribuídos, né? E você tem densidade de negócios e de lazer norte, sul, leste, oeste, o que leva aos conhecidos voos pendulares, né? Então você sai de Nova York para Los Angeles e volta e fica fazendo o pêndulo. O Brasil não tem essa condição de distribuição de tráfego, né? Ainda o lazer lá é 40% é negócio, 60% é lazer. Então o americano viaja muito como turismo, preenchendo os vales de horários de pico e fora de pico. No Brasil ainda você tem como 70% é negócio. E todo mundo, exemplo, né, de São Paulo e Brasília, de manhã todo mundo quer para Brasília, né? E no fim da tarde todo mundo quer voltar de Brasília para São Paulo. Então você tem que fazer o hub em Brasília, porque quando você chega com o avião lá, não tem como voltar para fazer o pêndulo, acaba distribuindo voos para Norte e Nordeste, ou seja, um modelo brasileiro ainda requer a necessidade de hub, apesar das companhias aéreas estarem cada vez mais criando os voos over hub, ou seja, passar um Porto Alegre-Brasília direto, ou fazer um voo direto Salvador sem ter que rodear por Brasília. Ponto a ponto era uma tendência na aviação brasileira na década de 90, uma tendência crescente que depois se modificou. Para o conceito de hub, exatamente com uma maior eficiência no uso, né? Porque seria o exemplo da TAM, né? Nós temos 650 voos diários, né? O limite era ter 650 aviões, cada um fazendo um voo, né, pendular. Isso não se justificaria, daria um preço, um custo de capital muito alto. Então, para ter uma malha eficiente, você acabou caindo no conceito maior do trilho do avião, que acaba... E prejudicou o voo regional. Não, o voo regional é uma outra discussão. Eu vou citar, né? por exemplo, é uma outra discussão, mas tem a ver. O estado de Santa Catarina, onde eu moro, diversos pontos do estado que eram servidos, inclusive pela TAM, desapareceram. Pelo seguinte motivo, né? O que aconteceu com o transporte aéreo? Primeiro, você tinha uma aviação regional existente até como legislação. Houve uma desregulamentação, o que incentivou a haver concentração de voos onde tem maior densidade de tráfego. Então, efetivamente, se abandonou destinos, né, sem ter um incentivo de uma aviação regional. E, novamente, é um novo erro de política. Então, nós, inclusive no sindicato, a gente tem como plataforma a volta da aviação regional. O que tem que ser feito uma aviação regional? Primeiro, você tem que ter uma equalização. Os custos de operar com baixo número de assentos tornam, às vezes, o preço da passagem inviável para aquele par de cidade. Então, tem que ter uma equalização de custos e receita. No passado, havia uma famosa suplementação tarifária. A TAM nasceu como uma regional em 76, num sistema integrado de transporte aéreo regional, que oferecia essa forma de equalização. Hoje tem um projeto de lei no Congresso que cria uma CID, né, uma contribuição de interferência de direito econômico, que é para criar um fundo que compense isso para uma regional. Tem que ter um prazo de exploração definido em número de anos, de 5 a 10 anos, que incentive o investimento.
evitar que alguém vá lá, levante tráfego e depois encosta lá um Airbus da TAM, porque ele abriu a picada. Então ele teria que ter um direito de exclusividade. Internacional seria impossível hoje. Um direito de exclusividade de exploração, né? E por último que ele também tivesse uma adequação de número de assentos, incentivar a criação até da própria Embraer é partidária desse projeto de lei. Então isso é necessário ser feito e nós, empresas troncais, temos total interesse para ser alimentados por esses voos e distribuir. A TAM já faz isso hoje com 5 empresas menores. A gente atende 48 destinos com nossos equipamentos e vamos a 74 destinos em parceria com 5 empresas menores, que são, vamos dizer, quase regionais. Uma companhia internacional hoje poderia entrar no Brasil para fazer aumentar a concorrência na aviação regional? Não, o controle de capital, né, no Brasil, primeiro, ele é mantido na mão de brasileiros, como é qualquer outro país. O próprio mercado americano também tem uma restrição muito clara ao controle da participação do capital estrangeiro, como a Europa tem, como a Índia tem, como a Rússia tem, como a China tem. Por quê? É uma infraestrutura, né? Essa infraestrutura voa, então você tem uma dificuldade de localização da infraestrutura, todos os países adotou, principalmente quem tem uma grande extensão continental, que é o caso do Brasil. Então, o controle de capital tem que ser mantido na mão de brasileiros, naquilo que seja capital votante. Então, 80% do capital votante com direito a voto tem que ser na mão de brasileiros. E a gestão também tem administração feita por brasileiros. Quanto a céus abertos, né, que seria essa discussão, naquilo que é entre países, né, cada dia há uma maior flexibilidade, o sindicato é partidário da multidesignação. Antigamente você tinha o conceito de monobandeira, só uma companhia de um país poderia operar o tráfego. Hoje a tendência é de flexibilização e de haver vários operadores nos bilaterais e ser multidesignado, nós somos partidários disso. Aí quanto à cabotagem, que é aquele transporte interno, isso nenhum país com a extensão que o Brasil tem admite a cabotagem feita por empresas estrangeiras. Porque daí seria uma concorrência muito complicada, né? Porque ele viria aqui com custo de capital extremamente mais baixo, com um tamanho de escala muito maior, né? E não tendo um controle efetivo. E lembrando também que isso afetaria muito também o mercado do trabalhador. O Brasil também tem por legislação, como os outros países, que seja os equipamentos operados também por pilotos brasileiros para poder gerar emprego no local. E a entrevista desta noite é acompanhada na plateia por Júlio César, advogado, Carla Costa, jornalista especializada em tecnologia e criação de portais, Ayrton Dornelas, gerente geral do Hotel Holiday Inn Anhembi, e Alexandre Barros, diretor e editor-chefe do site Aviação Brasil. Vamos a mais algumas perguntas e questões colocadas pelos usuários do sistema. Eu queria saber do presidente da TAM como é que ele vê as promoções e a concorrência das empresas aéreas. Eu queria saber como são definidos os preços das passagens. Gostaria de saber por que existe diferença de preço de passagens para o mesmo trecho entre as companhias aéreas. Bom, perguntou basicamente de preço e a primeira pergunta era com relação... Promoções. Promoções, acho que está ligado a preço. Bom, acho que as promoções vieram para ficar, né? O setor ele trabalha com um sistema de gerenciamento de preços baseado no horário do voo, horário de pico, horário fora de pico, fim de semana. Ou seja, existe hoje uma forma dinâmica de precificar ao longo do dia. Para ter uma ideia, hoje a TAM ela administra diariamente no seu inventário ao redor de 180 mil preços, né? Pelo 15 classes tarifárias para 650 voos, numa projeção de 30 dias. Então, dinamicamente, esses preços são revisados ao redor de 38 mil diariamente. Então, a busca de preenchimento de voo é feito dessa maneira, ou seja, cria-se promoções para incentivar determinados momentos onde o avião partiria sem assentos. Então, a tendência é de segmentação de preços, né? A pergunta que ele também colocou, por que para o mesmo trecho, no mesmo lugar, você tem diferenças de preço? Porque existem diferenças de modelos, né, de companhias, até agrega mais valor de serviços, uma outra companhia não agrega, acaba tendo uma precificação diferente. O que eu aconselho sempre ao usuário é que ele pesquise preço. Não é verdade que uma empresa é mais barata do que a outra, existem oportunidades, existem promoções, entre nos portais, entre nos sites, os sites mostram essa facilidade hoje, o uso da eletrônica permite, né? Então as promoções, você está atento a elas estão sempre surgindo, cada dia mais nós vamos ter isso no transporte aéreo. Por que não se usa no Brasil, eu vou usar uma expressão que obviamente não é tecnocrática e do setor, por
que não se usa a xepa do avião? Isso, em vários países, significa o seguinte: se na beira da hora de embarcar o sujeito tem ainda lugar lá, a pessoa vai e compra com dinheiro, inclusive em alguns casos, obviamente no caso de países mais desenvolvidos, basicamente com cartão de crédito ou de débito, e embarca por um preço mais barato. Aqui é exatamente o contrário, na grande parte dos casos. Se você quiser embarcar na última hora, é mais caro. Por quê? Isso é pelo seguinte motivo, né? Ainda pela densidade que nós temos de consumidores, a nossa xepa ela é muito mais a promoção. Quer dizer, a xepa é o quê? É o assento que não foi vendido, não foi distribuído, você acaba fazendo uma pesquisa do teu inventário e chega à conclusão que era melhor lançar ele, como é o típico exemplo, é o Corujão. É ter um avião dormindo em Guarulhos à noite, um avião dormindo em Salvador à noite. Então, já que eles estão dormindo, troca eles, chamada troca de cabeceira ao longo da noite, e cobra simplesmente o custo variável, que leva ao preço de uma passagem aérea. São Paulo-Salvador era ao redor de 10% mais cara do que de ônibus, sendo que não tem o inconveniente do tempo do ônibus, né? E não tem ainda que pagar alimentação em cada estação que ele acaba parando ao longo da estrada. Então, no fundo, ele é mais competitivo. Aquele último, né, que você falou, esperar o último motivo, isso que se você leva isso ao extremo, quando não tem volume de tráfego, como é o americano, lá tem até o chamado denied board, que ele faz aquela que você pode comprar, você levaria o sistema, induziria o sistema hoje a todo mundo esperar o último minuto. Certo? Então, a sua administração de inventário não seria eficiente, porque você ficaria em aberto com o voo, sem nenhuma confirmação de reserva, todo mundo esperando na porta do avião, porque naquele momento a gente iria abrir pelo preço mais barato. Então, a dinâmica do gerenciamento de receita, dado uma escala maior de pessoas voando, permite o chamado, que o americano chama de last minute. Né? O Brasil ainda não dá para fazer isso, senão induziríamos a todo mundo esperar o último minuto. Bolonha, como é que você vê a estratégia de um concorrente seu que frequentemente ou às vezes lança promoções de R$1, R$10, promoções relâmpago? Como é que você vê essa estratégia? Eu acho que é saudável, né? Porque toda essa nível de promoção ele tem uma disciplina, né? As companhias não são autofágicas, né? Elas não criam promoções que sejam predatórias, né? Óbvio que quando você lança uma promoção, como qualquer outro setor, ele tem um número limitado de itens colocado à disposição, né? Mesmo uma promoção, sei lá, de uma empresa de eletrodoméstico, ele vai dizer, tem tantos eletrodomésticos, está limitado o número, esse número é conhecido. Na aviação, ele também é um número limitado, mas ele não é um número conhecido de uma maneira clara. Depende de você entrar no site ou ligar para o seu agente de viagem e saber se tem ou não aquela promoção disponível. Né? Por quê? Porque nós vamos trabalhando, como o avião levanta voo, diferente do estoque de eletrodomésticos que física dá para ser estocado, a gente, quando o avião foi, ele foi embora. Então, se aquela promoção ela não está colando e você está vendendo fora da promoção, você vai preenchendo o assento e diminuindo os assentos disponíveis. Aí falou o presidente do sindicato ou o presidente da TAM? A TAM faria isso também? Depende da forma como você aborda. Eu acho que isso tudo tem um lado de marketing, né, na forma de trazer. O que a TAM procura fazer, em vez de trabalhar por promoções pontuais, é trabalhar no conhecimento de calendário do usuário. Então, nós lançamos ao longo de 2004, a gente chamava de tarifas festivas, que buscava os calendários específicos de feriado. Nós chamamos depois isso ao longo do ano de Voe Mais, né? Então, a memória do nosso cliente é que ele vai procurar sempre nas datas festivas as promoções da TAM e ele encontra. E a gente deve estar lançando uma novidade ainda que deverá ser mais abordada ao longo do final desse ano. A Varig tinha aqueles acordos da Star Alliance, né? A TAM, isso eu não sei como é que está isso, mas a TAM pensa no vácuo da Varig buscar também essa... O que você está falando são as alianças globais. As alianças globais. As alianças globais hoje basicamente são 3, existiam 5 no mundo, depois se consolidaram em 3, que é a One World, a Star Alliance e a SkyTeam. Né? A TAM, lembrando primeiro para você fazer parte de uma aliança, por que é importante estar numa aliança? É a conectividade de voo, né, e o compartilhamento de um programa de milhagem. Isso te cria a vantagem de você voar em diversas operadoras do mundo e ter conectividade de voo e as tarifas integradas nessa aliança. Né? Então, para a TAM, primeiro precisa lembrar que ela, até 2 de maio de 2005, a gente ficou na tentativa de uma fusão com a Varig. Então não havia nenhuma oportunidade de discutir uma aliança até aquele momento. A partir de 2 de maio de 2005, quando a gente partiu para uma estratégia
única, ou nós própria, né, das nossas próprias pernas, nós começamos a nos fortalecer, a endereçar uma capitalização da companhia, um plano de frota claro para a empresa, e no ano de 2005, né, final de 2005 para 2006, é que nós definimos de uma maneira muito clara a nossa estratégia de crescimento no mercado internacional, né? Então, enquanto você não tem também uma estratégia de crescimento de longo curso, não faz muito sentido entrar numa aliança, né? Falando em frota, Nesse momento, então, qual é a estratégia da TEA? Fazer acordo, né, com parceiros em cada bilateral, ou em cada destino que a gente opera. Por quê? Porque o grande ativo que a TEA tem nesse momento é a distribuição na América do Sul. Lembrando que o continente é um continente destino final, né? Então, para nós, nesse momento, nossa estratégia é trabalhar por bilateral e entender melhor a dinâmica de custo e benefício dessas alianças e avaliar ela no momento oportuno, mais futuramente. Falando em frota, vocês compraram recentemente 3 Boeing 777-300, acabando aí com uma hegemonia da Airbus na frota de grandes aviões da TAM. Problemas com a Airbus, é a primeira pergunta. E segundo, por que as companhias brasileiras não operam com jatos brasileiros? Tá, primeiro, a TAM comprou, corrigindo, nós compramos 4 Boeing 777-300ER, que é o maior da família 777, né, para entrega desses 4 aviões no ano 2008. Por que nós fizemos essa compra? Nós, em função dessa oportunidade que se surgiu de um crescimento mais acelerado na expansão internacional da TAM, em função de destinos que estão disponíveis, que sejam Londres, que nós iniciamos esse ano, mais frequências para Paris, a ida do mercado de Milão, temos interesse efetivo de voltar para o mercado alemão, a gente precisava de reforçar o nosso planejamento de frota, né? Frota de aviões de grande porte. Segundo, nós fizemos aí para qual avião definir, nós queríamos um avião de maior capacidade, de novo, mais assentos por avião para trabalhar com custo mais competitivo e ter um mix de crescimento de rota mais efetivo, porque quando você tem um 330 com 223 assentos, você bota 2, você vai para 450 assentos praticamente. Ou aí é melhor, ao invés de ter 2 aviões, aí um avião com 350 assentos. Então, o problema mais de produtividade da máquina. Então, nós abrimos uma concorrência tanto com a Airbus, que nós somos o maior operador de Airbus da América Latina, né? Temos excelentes relações com a Airbus, abrimos uma concorrência para esse tipo de avião e dentro do nosso pedido de proposta também nós tínhamos a necessidade de ter uma entrega de alguma operação ponte, né, que nos levasse de hoje até 2008 para atender os tráfegos que nós estávamos ganhando, que vem a ser fazer o voo Rio-Paris e fazer o voo de Milão ainda dentro do primeiro semestre do ano que vem. Então, por condições competitivas, concorrenciais, quem ofereceu a proposta completa a melhor custo, a melhor, tanto em termos de tecnologia, de preço e de condições, foi a Boeing e ela ganhou essa licitação na TAM, o que fez a Boeing colocar um pé dentro da TAM. Então não é questão de problemas, pelo contrário, a Airbus tem um excelente produto, né? A nossa família de aviões no mercado doméstico é integralmente de Airbus, que entra aí na sua segunda colocação. Por que não compra aviões brasileiros? Então lembre que a Embraer, o seu maior avião é o Embraer MB 190 ou 195, ele chega aí a 120 assentos no máximo e a gente decidiu, né, por uma questão aí de comunalidade de frota, por integração e por olhar os mercados, a dinâmica concorrencial e o crescimento de mercado, de ter também o maior número de assentos para trabalhar no mercado doméstico. Ou seja, o menor avião que a TAM tem hoje é de 144 assentos, que é o Airbus 319. A concorrência que nós fizemos em junho desse ano era entre o Embraer 190 e o Airbus 318, que é um avião para 100 lugares, acabamos optando em não ter mais um avião de 100 assentos e ir para um avião maior de 144. Então, eu acho que a aviação regional vem incentivar muito o produto brasileiro e até para a TAM, se a gente amanhã, mantendo a liderança, não está descartado, a gente vir a conversar novamente com a Embraer para algum segmento de menor densidade, utilizando o equipamento que é de excelência e como tecnologia de ponta, que é a Embraer. Nosso tempo acabou, vou fazer um desafio para o senhor, uma resposta rápida a uma pergunta complexa, que é a seguinte: overbook, atrasos, em uma série de situações o consumidor se sente impotente diante do mercado tão oligopolizado como é o mercado de aviação. Quer dizer, se eu vou comprar um outro produto, se eu vou usar um outro serviço, as opções, na maioria das vezes, são maiores. Qual é a saída para isso?
A saída é cada vez mais a tecnologia vai estar trazendo, vai tirar todos esses gargalos, né? Lembro também que o overbooking, ele vê decorrente do no-show, né? A única indústria no qual você tem o direito de não comparecer, reservar e ter o direito do reembolso integral. Então, acho que a evolução da forma da relação consumidor-operadora e a tecnologia que manterá maiores informações de inventário vão cada vez mais tornar o transporte aéreo algo muito mais simples de entendimento, de facilidade no seu uso. E eu tenho certeza que todas essas chamadas mazelas da aviação cada dia serão menores e muito mais fáceis de serem absorvidas. Ok, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos entrevistadores e a você que está em casa. E nós estaremos aqui na próxima segunda-feira, 10h40 da noite, com mais um Roda Viva. Uma ótima semana e até segunda.